E agora a gente falando um pouco do escândalo Jeffrey Epstein, Donald Trump, que já teve o nome citado diversas vezes no processo, disse que não era amigo de Epstein e que isso é invenção da esquerda. O Meu presidente Deus. norte-americano ameaçou entrar com um processo judicial contra o apresentador do Grammy, Trevor Noah, após uma piada sobre a suposta relação entre ele e Epstein. Né, o comediante relacionou o desejo da aquisição da Groenlândia com a ilha de Epstein. Noah afirmou que a obsessão de Trump pela Groenlândia faz sentido porque desde que Epstein não está mais por aqui, ele precisa de uma nova ilha para passar o tempo com Bill Clinton. E, após a divulgação de mais de 3 milhões de páginas de arquivo do caso Epstein, os advogados das vítimas estão pedindo a juízes federais em Nova York que ordenem a remoção imediata do site do Departamento de Justiça. Esse pedido é porque vazou as informações das vítimas, né, Mari? Pois é, na verdade, a gente viu na sexta-feira a liberação de milhões de documentos referentes ao caso de Jeffrey Epstein, que na verdade deveriam já ter sido lançados, tornados públicos ainda no ano passado. O Departamento de Justiça não conseguiu, disse que não foi capaz de processar toda essa documentação a tempo, mas agora o fez sem proteger as identidades das vítimas, postando as fotos das vítimas nuas em situação de abuso. Houve uma série ou mesmo liberando o nome de informantes que fizeram denúncias sobre homens que estariam fazendo parte dessa rede de exploração sexual de Jeffrey Epstein. Quer dizer, uma quantidade enorme de informações que jamais deveriam ser públicas, porque o que se quer da publicidade ao fazer essa revelação sobre essa enorme quantidade de documentos que existem no caso de Jeffrey Epstein, o que é provavelmente o maior predador sexual da história dos Estados Unidos, era um grande financista com ramificações enormes no poder, tanto à esquerda quanto à direita, enfim, uma pessoa extremamente bem relacionada. O que se queria com isso era revelar qual era a teia de abusadores, não os detalhes sobre as vítimas. Quer dizer, a ideia não é revitimizar essas mulheres que já sofreram tanto, e aliás, parte delas menores de idade. Portanto, não há certeza se entre as fotos de mulheres nuas que o Departamento de Justiça subiu e tornou público, as mulheres nuas ali são menores de idade, mas essa é uma possibilidade. O Departamento de Justiça disse que está tentando corrigir essas falhas conforme é acionado para fazê-lo, mas, mais uma vez, isso nos mostra o tamanho no mínimo, da má vontade, da falta de interesse do governo Trump de lidar com esse assunto da maneira correta, né? Esses arquivos já foram, a liberação desses arquivos, para a gente se lembrar, era um mote da campanha de Donald Trump, que, aliás, sempre acusou os democratas de serem pedófilos, de envolvimento, enfim, isso era uma grande teoria da conspiração muito mobilizada na base MAGA, a base Make America Great Again, que é uma das principais bases eleitorais de Donald Trump. A mobilização desse assunto era tamanha que, quando Trump chega ao poder, a expectativa era de que ele abrisse os arquivos como uma de suas primeiras medidas, já, enfim, janeiro do ano passado. Não foi o que aconteceu, muito ao contrário. Ele disse, não vamos liberar nada. Jeffrey Epstein e Donald Trump foram amigos nos anos 2000. Eles se frequentavam, eram próximos, trocavam opiniões sobre mulheres, iam nas festas uns dos outros. O Trump deu presentes de aniversário a Epstein, mandou desenhos de mulher nua para ele. Quer dizer, a relação entre ambos existe. E para Trump, esse é o tipo de desgaste político que ele realmente teme. Se tem uma coisa que pegou aqui em Washington, que é sempre uma cidade muito política, né? Mas são os cartazes sugerindo a relação entre Epstein e Trump como muito próximas.
ironias, assim, né? Precisam de babysitter? Aqui estão dois rapazes muito bons, Jeffrey Epstein e Donald Trump. Esse é o tipo de sacanagem política que a gente vê aqui nas ruas de Washington e que realmente pega o Donald Trump. É uma questão importante, porque para a base dele isso é central. E agora a gente vê, claro, ele ficou enfurecido com essa menção. Aliás, ele deve ter detestado o que aconteceu no Grammy, onde vários dos artistas falaram contra o ICE, falaram contra a política de deportação, e o maior vencedor foi justamente o Bad Bunny, que pela primeira vez, enfim, a gente tem um Grammy, o principal prêmio, sendo dado a uma pessoa que canta em espanhol, né? Nunca tinha acontecido. O inglês sempre tinha sido a língua, e fazendo uma menção muito importante, ele diz que antes de agradecer a Deus, ele queria dizer fora ICE. Portanto, foi uma cerimônia extremamente política. Donald Trump não ficou nem um pouco satisfeito e agora está ameaçando processar, o que ele costuma fazer. Ele tem distribuído processos quando ele não gosta de alguma coisa que acontece contra ele. Aproveitando até o gancho deixado pela Mari a respeito do Grammy, eu queria jogar para Dani, né? Porque além do Bad Bunny ter falado isso, ter feito a crítica direto ao ICE, a Billie Eilish também. A Billie Eilish falou que ninguém é ilegal em terra roubada, né? Fazendo, é claro, essa referência que, é claro, os colonos europeus, os colonos ingleses, né, roubaram as terras dos nativos norte-americanos, né, que aqui viviam antes da chegada deles. E, é claro, o Grammy fez uma edição que foi bastante política no final das contas, né? O Trevor Noah mesmo estava em outras edições ele estava se segurando um pouco, né? Ele que já tinha sido, inclusive, já foi apresentador, né, hostess do Daily Show, né, que é um dos programas também muito assistidos, né, da TV, com crítica política, com caráter mais progressista. E nessa ele soltou, né? Trouxe Groenlândia, trouxe Epstein, trouxe Bill Clinton, que também está nos Epstein Files, estão nos arquivos do Epstein, né? E daí, dentro disso, o Grammy teve esse caráter político e é de se esperar a mesma coisa do Oscar, né, Dani? Sim, essa é uma expectativa, porque a última premiação do cinema estadunidense foi anódina, em termos de... O discurso mais político feito foi do Kleber Mendonça Filho, o nosso. Kleber Mendonça Filho, dizendo American Filmmakers, né, produtores de filmes dos Estados Unidos, façam filmes, porque o momento que vocês estão vivendo é histórico. Veio de um brasileiro a fala mais incisiva da última premiação do cinema estadunidense. Agora, sim, eu queria falar rapidamente sobre o negócio da... Gente, vacinem-se. Sabe por que você boicota a vacina? Dá lógica, volta sarampo. Daqui a pouco volta a poliomielite. Tipo, qual é a graça de brincar com a saúde ali, com teoria da conspiração? Que, sinceramente, cara, remonta lá. Quantos séculos tem vacina, gente? Testada, aprovada. O mundo venceu a Covid com a vacina. Qual é a dificuldade, cara? É muita irresponsabilidade permitir a volta de doenças que estavam erradicadas, fazer um discurso deslocado e irresponsável. Não é nem político isso, sinceramente. Isso está fora do campo da política. É um discurso irresponsável, um discurso potencialmente assassino, sabe? Sinceramente, assim, tomem vacina, cara, porque dá a lógica. Se você não toma vacina, a doença volta. É assim. Tem muito segredo, não tem muito o que fazer. Não tomou a vacina, a doença volta. Falando aí sobre a Epstein, vai ser difícil. Donald Trump essa carta tá já batida, né? A tentativa do golpe de 6 de janeiro eram infiltrados, né? E que no Brasil falaram a mesma coisa do 8 de janeiro. Não, agora isso é uma narrativa tem fotos e fotos e fotos e fotos e fotos e fotos e registros do Trump com Epstein. Assim, vai ser muito difícil ele se distanciar disso. Agora, por que o faz, né? Porque, de novo, esse escândalo racha o movimento a espinha dorsal do trumpismo está fundamentado, que é o Make America Great Again, né? Tem ali um contingente de pessoas que estava cobrando a liberação desses documentos e agora provavelmente estão tanto quanto arrependida do que está vindo por aí.
E vamos esperar para ver se aparecem vídeos ou mais alguma coisa, se bem que acho que esse foi o maior lote de divulgação de conteúdo dos arquivos, né, Mari? Até agora, sim. Não temos certeza se agora já se encerrou ou não. É impossível saber, impossível ter certeza, até porque todo esse material estava em sigilo, né? Desde 2019, quando o Epstein se suicida na prisão. E importante dizer que nessa nova leva de documentos, embora tenha a menção a Donald Trump em milhares de vezes, né? Uma série de vezes nos documentos, não há nenhum elemento ligando ele diretamente a nenhum tipo de abuso de menores ou nenhum tipo de crime sexual. Até o momento, isso não veio a público. O que há de novo é, por exemplo, o círculo de Donald Trump bastante envolvido, né? Elon Musk, por exemplo, o dono da Tesla, o maior bilionário do mundo, perguntando ao Epstein quando é que seria a festa mais selvagem na ilha de Epstein, como quem tivesse interesse de ir, coisa que ele nega que tenha feito. Ou Howard Lutnick, que é o secretário de comércio do Donald Trump, dizendo ao Epstein que adoraria revê-lo desde que ele traga junto consigo o seu harém, nesses termos, né? Seu grupo de mulheres que estavam sempre ao redor dele. A Lutnick nega que tenha mantido questões de relacionamentos sexuais intermediados por Epstein, diz que era sempre conversas de negócio, enfim. Não há dúvida de que a gente vai ver, aliás, o próprio Steve Bannon, né, um dos maiores ideólogos do MAGA, aparece várias vezes citado como amigo próximo a Jeffrey Epstein. Então, a gente percebe que o potencial de estrago político para o grupo do entorno de Donald Trump, neste momento, é muito alto. Agora, o que vai acontecer, se haverá novos documentos, se o DOJ segue segurando o que há de mais bombástico... É isso, mas é isso que eu ia perguntar. É cedo para dizer. É isso que eu ia te perguntar. Dá para confiar que essa liberação ela não sofreu bloqueio? Não dá para confiar em nada. Nessa situação, não dá para confiar em nada, muito pouco, né? A gente vai ter que esperar o que eles vão dizer. O Congresso está cobrando diretamente essa liberação e é só por isso que ela está acontecendo, aliás, né? Uma liberação que foi aprovada de modo bipartidário pelo Congresso dos Estados Unidos numa rara derrota para Donald Trump, que controla a maioria das duas casas, né? Mas politicamente era tão sensível que os próprios republicanos resolveram se afastar do presidente, que não queria a liberação desse material, e decidiram que sim, que o DOJ seria obrigado a abrir esses arquivos. Agora, o que há além disso nos arquivos? Não sabemos. Porque, afinal, o DOJ resolveu publicar informações tão sensíveis sobre as vítimas, fotos delas nuas, os nomes completos, informações sobre os informantes que denunciaram esses homens, quer dizer, colocando essas pessoas potencialmente em risco. Por que o DOJ fez isso agora, né? É muito estranho supor que tenha sido incompetência um órgão como o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Fica o questionamento sobre de que maneira esses arquivos ainda vão gerar não só repercussões políticas para o grupo de Trump, mas ainda prejuízos políticos às vítimas de Jeffrey Epstein, que aparentemente não conseguem nunca encontrar paz em meio à sua denúncia. Mariana Sanches, colunista do UOL em Washington, a gente quer agradecer muitíssimo a sua participação no UOL News desta segunda-feira. Permaneça, se agasalhada, com a calefação ligada e espero que esquente por aí. Eu também. Algum dia vai, né? Mas acho que ainda demora. Mas até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.